Olá, como você já sabe, eu sou o professor Alberto Ribeiro, estarei à sua disposição para eventuais dúvidas, o meu e-mail segue nas apresentações. Começa agora a aula de contabilidade geral. Bons estudos! Dando continuidade ao nosso assunto de contabilidade geral, nós vamos ver a partir de agora plano de contas. Para que serve o plano de contas, qual a sua utilidade? Muitas pessoas pensam que o plano de contas é apenas uma relação das contas que são usadas na contabilidade, mas ele vai um pouquinho mais além. É o que nós vamos ver então a partir desta aula. Algumas pessoas, alguns profissionais costumam chamar de elenco de contas, porque realmente aí sim se referindo só àquela simples listagem das contas contábeis com seus respectivos códigos, tá? Mas vamos ver os detalhes aqui. É um conjunto de contas previamente estabelecido. Por que previamente estabelecido? Ou antes mesmo de uma contabilidade existir e se iniciar pela primeira vez, o plano de contas tem que estar pensado. Então, ele é previamente estabelecido. Ele norteia os trabalhos contábeis, os registros dos fatos e atos inerentes à entidade, ou seja, as operações da empresa vão ser norteadas pelo plano de contas, o plano de contas que vai direcionar, então, as contas a serem utilizadas. Serve de parâmetro para a elaboração das demonstrações contábeis, um bom plano de contas, contendo as contas necessárias e nos devidos lugares, respeitando o ordenamento que as demonstrações contábeis terão, ele já é um parâmetro bem útil para as próprias demonstrações contábeis. A montagem do plano de contas ela tem que ser personalizada, ou seja, cada empresa vai ter o seu próprio plano de contas. Dificilmente duas empresas terão um plano de contas totalmente iguais. Duas empresas podem iniciar a sua contabilidade com dois planos de contas iguais, mas com o passar do tempo eles se modificam. É muito difícil duas empresas terem o mesmo plano de contas. Então é algo personalizado para cada empresa. Ele é feito também para os usuários, Os usuários eles pretendem tirar informações da contabilidade. Então o plano de contas ele visa também atender essas informações que os usuários tanto querem. Um modelo daí, de plano de contas muito geral ou que se pretenda que se use por mais de uma empresa, pode ser que não atenda a todas as necessidades. Então, por isso, essa personalização que a gente fala. O objetivo principal do plano de contas, então, é estabelecer normas de conduta. Então, ele vai regrar a contabilização dos fatos, os registros contábeis. A montagem, então, deve levar em conta três aspectos básicos. O primeiro é atender às necessidades de informação dos usuários, como nós já comentamos. Letra B, observar o formato compatível com os princípios de contabilidade, com as normas, com as normas contábeis, com a legislação, principalmente levando em consideração a Lei 6404 de 76, que é a Lei das SAs, que não é só aplicável à SA, é para as empresas em geral também. Então lá nós temos as diretrizes básicas e principais para a elaboração, inclusive, do plano de contas. Letra C, adaptar-se tanto quanto possível às exigências dos agentes externos, principalmente se a gente pensar nas questões tributárias. Então o plano de contas ele vai nortear também a possibilidade de da empresa estar apurando os impostos de forma mais cômoda, mais tranquila. O plano de contas, para muitos profissionais da contabilidade, ele é um conjunto de normas. Alguns chamam até de manual de contas. Por quê? Porque ele, além de conter a relação, que nós já falamos de contas e seus códigos, ele deverá pelo menos conter os comentários e indicações gerais sobre a aplicação de cada conta, quando é que eu uso uma conta, em que situações que a conta é utilizada, para que ela serve, o que deve conter, no sentido, quando é que se faz débito e quando é que se credita uma conta. Então, aí vai ter informações bem importantes para
para que os usuários, né, principalmente aqueles que executam a contabilidade, ou seja, aqueles profissionais que trabalham na contabilidade da empresa, eles possam se guiar, né? Por exemplo, a conta caixa, no manual de contas, ela traria, né, em que situações que ela é utilizada, para que ela serve, em que situações que se debita a conta caixa, por exemplo, a entrada de recursos em dinheiro, né, e em que situações se credita a conta caixa, por exemplo, no pagamento de pequenas contas, né? Então, facilita muito a vida dos profissionais de contabilidade, né? Vamos agora passar para um exemplo aqui, pessoal, que eu trouxe para vocês, que é a montagem de um plano de contas previsto para 4 níveis. Vamos entender o que significa esses 4 níveis, né? Então, um plano de contas, com todas as características fundamentais que nós já falamos, ele também tem que ter uma certa organização para que ele possa ser estruturado em termos de código. Esses códigos serão utilizados, normalmente são utilizados para sistemas informatizados. Esses sistemas informatizados, né, se utilizam dos códigos para fazer as devidas classificações e até, né, a montagem das demonstrações contábeis. Facilita, inclusive, essa questão das demonstrações. O exemplo que eu trouxe para vocês, então, de nível 1, aqui nesse plano de contas, nós teríamos o ativo, então, né, as partes macro do balanço patrimonial e da demonstração do resultado. Então, nós teríamos todo o ativo, o passivo, né, no nível 1, o patrimônio líquido também previsto em nível 1, as receitas no nível 1 e custos e despesas. Por que o nível 1? Porque é o nível mais básico, né? É o nível mais geral desses grupos que eu acabei de citar. Então, a partir daí, esses grupos vão ter os seus subgrupos e os subgrupos poderão ter outros subgrupos e aí sim as contas propriamente ditas, né? Como é que seria o nível 2 numa proposta de montagem de plano de contas, né? Então, seria assim, ó, dentro do ativo, né, onde eu estou apontando aqui na apresentação, nós vamos ter o circulante e o não circulante. Então, é a primeira subdivisão que o ativo pode ter. O passivo e patrimônio líquido, qual subdivisão que ele poderia ter? Circulante, não circulante e também o patrimônio líquido. Muito embora alguns planos de contas separem o patrimônio líquido até num nível bem à parte do passivo, nessa proposta aqui ele estaria, né, como uma subdivisão do passivo, né? Outro grupo geral de nível 2 seria as receitas, que teríamos dentro dele receita bruta, deduções da receita bruta, outras receitas operacionais também. E nos custos e despesas operacionais também nós poderíamos ter um outro, né, grupo de nível 2, ok? Vamos adiante. No nível 3, como é que a gente poderia ter? Então agora a gente diminui um pouquinho a quantidade de contas aqui para poder explicar e para poder exemplificar aqui no slide, né? O nível 3, o que seria? Um exemplo aqui nós vamos dar realmente do ativo, tá? Para que vocês consigam acompanhar. O ativo seria o nível 1. Nível 2, então, a primeira subdivisão do ativo seria ativo circulante. E nível 3, uma divisão do ativo circulante seria bancos, conta, movimento, por exemplo, né? E para o nível 4, então, nós teremos as subcontas, né, que aí sim vão evidenciar o tipo de registro, como, por exemplo, o mesmo exemplo do ativo, que se divide em ativo circulante nível 2, e o ativo circulante que se divide no nível 3, banco, conta, movimento, e ainda uma subdivisão de nível 4, que seria um banco qualquer. Aqui, por exemplo, está o banco alfa, tá? Então, aí sim, nós chegamos no nível 4, numa conta que poderá receber lançamento, certo? Então, as contas de nível 1 até nível 3, nós consideramos contas título, que não recebem, a princípio, lançamento contábil diretamente nelas. Elas só serão utilizadas para totalização dos subgrupos e grupos. E, sim, o nível 4, daí, seriam as contas propriamente ditas que receberão os lançamentos contábeis. Em alguns lugares, vocês vão ver a nomenclatura assim, do nível 1 até o nível 3, contas sintéticas, e o nível 4, contas analíticas. Ressaltando que se nós tivermos um plano de contas com mais níveis, como é bem possível, nós podemos ter até
Esse aí não teria limite, tá? Mas a gente vê alguns planos de contas aí com 10 níveis, né, de agrupamento de contas, tá? Então, ao último nível sempre serão as contas analíticas, os demais serão as contas sintéticas. Aqui, então, eu trago para vocês aqui um exemplo já de um plano de contas previamente montado, com 4 níveis também. Vocês podem observar o ativo, né, a primeira subdivisão do ativo circulante, né? Nós teríamos dentro do ativo circulante uma primeira subdivisão que seria a caixa, e aí sim chegamos na conta analítica chamada caixa geral. Vejam como é que nós identificamos o nível em que uma conta no plano de contas está, justamente pela quantidade de divisões do seu código. Como nós temos aqui no caixa geral, um dígito, 2 dígitos, 3, e o último, que é o 4º dígito, significa 4º nível. E nessa estrutura aqui é o 4º nível, são as contas que receberão os lançamentos contábeis. E aqui dando sequência, né, uma outra subdivisão do ativo circulante é bancos conta movimento. Dentro de bancos conta movimento nós teremos o banco alfa, como exemplo. Depois nós temos o contas receber, que é uma terceira subdivisão do ativo circulante, e dentro dessa de contas a receber nós vamos ter clientes e outras contas a receber. Vejam que aqui já temos 2 contas analíticas dentro de um subgrupo de conta sintética. Poderemos ter N contas, né, ou contas analíticas dentro dos grupos. O limitador será a quantidade de dígitos que nós teremos no código da conta. Por exemplo, essas são contas de nível 4 que a gente tem até 2 dígitos no final da conta. Ou seja, nós poderemos ter 99 contas, né, devidamente cadastradas dentro de cada grupo. Se por acaso a empresa precisar fazer um plano de contas que exija mais número de contas dentro de algum subgrupo, esses dígitos aqui do 4º nível teriam que ser ampliados para 3 dígitos, e aí sim teriam até 999 contas, que provavelmente seja mais do que suficiente para ter no plano de contas, ok? Ainda teria uma terceira conta aqui, né, pessoal, que são duplicatas descontadas. Vejam que tem um símbolozinho de negativo, significa que é uma conta retificadora do ativo, né? Sempre quando uma conta tem um sinal de negativo entre parênteses no início da sua descrição, significa realmente que ela vai ter o saldo ao contrário do grupo onde ela está. Então, se nós pensarmos que contas dos ativos são representadas por contas com saldo débito, aqui seria uma conta com saldo crédito, tá? Só para vocês saberem por que esse negativo consta em muitos planos de contas, tá? Uma quarta divisão do ativo circulante, então, nos estoques. E aí nós temos previsto 4 continhas, a 01, mercadorias, a 02, produtos acabados, a 03, insumos, e 04, outros, aí se tivesse outros estoques dentro da empresa. Vejam, então, que o plano de contas vai guiar, né, os lançamentos contábeis. No momento que o profissional de contabilidade, o contador ou outros auxiliares forem fazer algum lançamento e precisar fazer um lançamento, por exemplo, na conta caixa, ele vai usar o código 1.1.1.01, e esse código, com certeza, né, dentro de um sistema informatizado, vai facilitar muito depois a emissão de relatórios e até das demonstrações contábeis. Uma outra subdivisão, então, do ativo seria, então, a partir de então, depois que o ativo circulante estiver completo com as contas necessárias, seria o ativo não circulante, que teria o mesmo tratamento que nós vimos no circulante, ou seja, a mesma divisão em grupos, subgrupos, até chegar na conta analítica. Vamos ver como é que ficaria o passivo, o exemplozinho do passivo, então, só para vocês terem uma ideia como é que seria uma proposta de plano de contas. O passivo nós atribuímos o número 2 para o passivo, né, e ele vai receber o código de nível 1, aí o passivo circulante vai receber código de nível 2, porque tem 2 dígitos, né, o seu código. Então, o circulante, quais as divisões que o passivo circulante poderia ter? Neste caso, nós temos os impostos e contribuições a recolher, né, e dentro desse subgrupo, nós temos outras 3 contas analíticas, simples a recolher, INSS e FGTS.
Então vejam que são contas de nível 4 que recebem os lançamentos contábeis. Uma outra subdivisão do ativo circulante, então, seria o contas a pagar, que dentro dele está previsto fornecedores e outras contas a pagar também. E aqui cabe uma outra observação, pessoal, que muitos planos de contas têm uma conta única para fornecedores, por exemplo, mas também nós podemos ter o mesmo caso no ativo circulante clientes. O que acontece? Algumas empresas têm uma conta única analítica que recebe lançamentos de um subsistema de contas a pagar, por exemplo. Então, ela não precisa ter uma conta para cada fornecedor. Agora, as empresas que não têm esse subsistema de contas a pagar, que faria os lançamentos diretamente numa conta única, daí sim teríamos que abrir uma conta para cada fornecedor, tantos quantos tiverem, para o efetivo controle do saldo de contas a pagar. E uma última subdivisão aqui do passivo circulante seria empréstimos bancários, né? Então aí tem um banco A, operação X, descrita ali como exemplo, né? E assim por diante nós teríamos também, a partir daqui, o passivo não circulante, uma outra subdivisão dentro do passivo, e por último, dentro do balanço patrimonial, nós teríamos o patrimônio líquido, certo? Encerrado as contas patrimoniais de ativo, passivo e patrimônio líquido, daí se passa a fazer a mesma estruturação para as contas de custos e despesas e também para as contas de receita. Seguiriam a mesma forma de nomenclatura, simplesmente organizando as contas de acordo com a sua utilização. Ok? Muito bem. Dando continuidade aos assuntos que nós viemos tratando já desde a aula passada, nós temos agora o assunto do balanço patrimonial. Vários tópicos aqui do balanço patrimonial nós já vimos quando a gente definiu os elementos patrimoniais citados pelas normas contábeis, e agora nós vamos, na verdade, estar passando por alguns pontos já vistos, só para a gente ter uma espécie de revisão e a gente chegar no balanço patrimonial propriamente dito, na montagem dele, tá? O balanço patrimonial é considerado a principal peça contábil, porque realmente ali tem demonstradas as principais operações, as que mais são relevantes em termos de análise, né, nas demonstrações contábeis de uma empresa. Ele reflete, então, a posição patrimonial e financeira, né, de determinado momento. A gente sabe que o balanço patrimonial ele sempre tem uma data de encerramento. O balanço patrimonial, as empresas em geral têm a obrigação de pelo menos uma vez por ano levantar o balanço patrimonial. Isso não impede que ela tenha balanços patrimoniais intermediários durante o ano, ok? Então, é como se fosse uma fotografia de determinado momento da situação patrimonial e financeira de uma empresa. Normalmente, a gente vê o balanço patrimonial constituído de duas colunas, como nós vamos ver aqui no próximo slide, e são colocadas uma ao lado da outra, muito embora outras apresentações possam ser feitas, ou seja, o ativo na parte superior da demonstração e o passivo e o patrimônio líquido na parte inferior. Não haveria problema nenhum, mas o mais normal é a gente achar essa disposição aqui, ativo de um lado, que são as aplicações dos recursos, que nós sabemos que são os bens e direitos, e o passivo e patrimônio líquido do lado direito da demonstração, onde nós temos a origem dos recursos, que podem ser recursos dos sócios, por exemplo, capital social, e de terceiros, como a gente já viu, que podem ser fornecedores, empréstimos e financiamentos. Ok? Vamos só dar uma repassada nos principais componentes, então, do nosso balanço patrimonial. O ativo, então, como nós já vimos, mas só para recordar, são os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a empresa. Então, o ativo tem que trazer um retorno para a empresa de alguma forma. Alguns ativos trazem retorno muito imediato, outros ativos no médio prazo e alguns ativos vão trazer a longo prazo este futuro benefício econômico. Então, nós vamos ter alguns ativos, depois nós vamos entrar nesses detalhes aí. E o passivo, pessoal? O passivo, então, é o contrário.
né, é o contrário do ativo, são as obrigações. Então, é aquilo que eu devo para terceiros né, que financiaram de alguma forma a entidade. Então, é uma obrigação presente da entidade derivada de eventos passados. Né, e aí se espera que a liquidação desses passivos resulte na saída de recurso da entidade, né, capazes de gerar benefícios econômicos. Né? Então, os passivos, apesar de serem dívidas, nós liquidamos, mas com a intenção, normalmente, de gerar benefício econômico, porque através desses financiamentos de terceiros, né, que é possível que a empresa, por exemplo, compre estoques, compre outros ativos, né, por exemplo, ativos imobilizados, que propiciarão que a empresa, né, faça as suas atividades comerciais, industriais ou de serviço para que tenham mais benefícios econômicos no futuro. Ok? E o outro componente muito importante dentro do balanço patrimonial é o patrimônio líquido, então, que é o interesse, ou seja, o valor residual nos ativos da entidade depois de deduzido todos os seus passivos. Em outras palavras, o patrimônio líquido é igual aos ativos menos os passivos. Em termos matemáticos, é assim que o patrimônio líquido funciona. E nós sabemos que lá dentro a gente tem, né, como conta principal, a conta capital, as reservas de capital e as reservas de lucro. Depois também nós vamos entrar nos detalhes de cada grupo. Vamos então, a partir daqui, entrar nos detalhezinhos do balanço patrimonial. Então, primeiramente, os ativos, que nós sabemos que são os bens de direitos, os principais bens, como nós já comentamos, né, dinheiro em caixa, estoques imobilizados, tá? Então, aqui, dentro de cada um, dinheiro em caixa, nós sabemos que é dinheiro em espécie, os estoques são quando a empresa compra matéria-prima para produzir outros produtos, outros bens, mas os estoques poderão ser inclusive de embalagem, né, estoques de produtos, mercadorias para revenda também, né, e os imobilizados são os bens de infraestrutura, os bens necessários para que a empresa possa operar. E os exemplos mais clássicos são as máquinas, os equipamentos, as ferramentas, os computadores, os móveis e utensílios e assim por diante. E nós temos também uma outra classe de ativo bem importante, que são os direitos, que aí nós sabemos que é o dinheiro que está depositado no banco, nas instituições financeiras, por exemplo, as duplicatas a receber, que são as vendas a prazo para os clientes, né? Então, quando os clientes fazem as compras conosco e nós cedemos prazo para este pagamento, ou seja, prazo para eles pagar e para a empresa receber. E os investimentos, que nesse caso aqui, como direito, a gente poderia pensar quando a empresa investe, né, em ações de outras empresas. Tá? Então, aí nós sabemos que temos vários tipos de investimento, mas neste caso, quando é direito, é porque se refere a títulos patrimoniais. Ok? O ativo tem uma característica importante para a classificação e para que isso se reverta também numa informação útil para os usuários, ele tem uma classificação em circulante e não circulante, que nós temos que sempre analisar sob a ótica do prazo de liquidez. Prazo de liquidez. Liquidez significa a capacidade de um bem ou de um direito se transformar em dinheiro. Então, quanto menor o prazo de liquidez, significa que a maior velocidade nós temos de um bem ou um direito se transformar em dinheiro. Obviamente que o dinheiro em si, né, propriamente dito, é o exemplo máximo de liquidez, né, e com certeza são as primeiras contas que a gente vai visualizar no balanço patrimonial, sempre serão caixa e equivalentes de caixa, porque são dinheiro por excelência, né? Mas como é que se diferenciaria essa questão de circulante e não circulante? Então, vamos analisar pela ótica da liquidez, novamente, para a gente reforçar essa questão, né? Então, no circulante, nós teríamos todo o bem ou direito que será convertido em dinheiro, ou seja, com liquidez em até 12 meses após o balanço do ano em análise, ou o dinheiro disponível propriamente dito. Né? Então, lá no circulante, nós teremos as contas contábeis relativas
né, a bens e direitos que se transformarão em dinheiro, né, em até 12 meses após o encerramento do balanço. O não circulante, então, seria os demais ativos, os demais bens e direitos que se converterão em dinheiro, né, após 12 meses depois do balanço encerrado, ou nunca se converterão em dinheiro, né? Existem alguns bens que a empresa, ou direitos que a empresa não tem interesse em vender jamais. Eles vão ficar gerando benefício econômico por bastante tempo, que é o caso dos imóveis, tá? E uma observação importante, né, pessoal, que deve ser observado sempre o ciclo operacional da empresa. Porque se esse ciclo operacional indicar que o curto prazo da empresa ele é superior a 12 meses, então a gente tem que respeitar o ciclo operacional. Alguns tipos de empresa demoram muito mais tempo que 12 meses para completar o seu ciclo. O que seria esse ciclo operacional? O ciclo operacional ele começa desde a compra ou da incorrência dos custos para fabricar novos bens ou para a empresa operar, começando por aí, depois a venda propriamente dita desses bens ou direitos, né, e o prazo para os clientes pagarem e, obviamente, o recebimento dessas contas, dessas vendas que a empresa fará no futuro. Então, é o tempo de comprar, produzir e vender. Né? E esse ciclo operacional para as empresas, por exemplo, construtoras e mecânica pesada, muitas vezes é superior a 12 meses. Então, se for o caso, numa empresa dessa, o curto prazo ele pode se estender então por um período superior a 12 meses. Ok? A ordem de apresentação, então, já que nós falamos de curto e longo prazo, circulante e não circulante, então nós temos aqui um grau de liquidez decrescente, né? Então, dentro do balanço patronal nós vamos ver sempre o circulante em primeiro lugar, onde nós vamos ter a liquidez rápida, ou seja, rapidamente os bens e direitos se transformarão em dinheiro. Nós teremos já dentro do não circulante o realizável a longo prazo, que é considerado uma liquidez lenta, ela vai ocorrer, só que de forma lenta, e dentro do não circulante os bens de uso, por exemplo, né, que a princípio não haveria liquidez presumida, né? A empresa não existe para ter bens em primeira linha, né, de pensamento disponíveis para venda. Isso ocorrerá esporadicamente, então por isso que não existe liquidez para os bens em uso. E se por acaso a empresa tiver bens em uso, ela tem que reclassificá-la para outro grupo dentro do balanço patrimonial, muito provavelmente dentro do circulante, né, ou no máximo dentro do realizável de longo prazo, que seriam os bens disponíveis para venda. Né? Então eles deixam de estar, por exemplo, se forem imobilizados, deixam de estar no grupo imobilizado. Reconhecimento do ativo. Então, um ativo deve ser reconhecido no balanço, né, quando for provável que aqueles benefícios econômicos que a gente tanto fala, né, esses benefícios econômicos futuros deles provenientes fluirão para a entidade. Então, quando se constatar que a empresa adquiriu, né, teve um sacrifício de recurso para adquirir algo e esse algo vai trazer benefício econômico futuro, então realmente deve ser reconhecido como ativo. Né? E também, claro, que se o seu custo ou valor puder ser mensurado com confiabilidade. Então, nós temos que atender esses dois pontos principais para reconhecer, né, um elemento como ativo. Bom, passado o ativo, vamos falar um pouquinho dos passivos. Os principais exemplos de passivo, nós temos aqui fornecedores, é uma conta clássica dentro de qualquer passivo das empresas, né, como representante das obrigações. Contas a pagar, diversas, aí nós podemos ter água, luz, telefone, né, e até outras entidades que a empresa deve alguma obrigação, mas que não sejam exatamente fornecedores, né, de matéria-prima ou de mercadorias para revenda. Empréstimos e financiamentos a pagar, obrigações sociais e obrigações tributárias. Existem muitos outros, obviamente, e existem algumas subdivisões dentro desses títulos que nós elencamos aqui. Só que, realmente, a gente não vai
conseguir esgotar jamais a quantidade de contas, porque isso pode ser muito diversificado, também vai depender um pouquinho de cada empresa. O passivo também, pessoal, assim como o ativo, ele deve ser classificado, né, em circulante e não circulante, sob a mesma ótica, né, do prazo de liquidação. A diferença é que o ativo era prazo de liquidez e agora nós estamos falando no prazo de liquidar as obrigações, já que nós estamos falando de passivo. A ótica é a mesma, exatamente igual a que nós usamos no ativo. Então, as obrigações que deverão ser liquidadas em até 12 meses após o balanço são consideradas circulantes e as demais obrigações, ou seja, aquelas que vencerão ou deverão ser liquidadas após 12 meses da data do balanço, serão classificadas como não circulante. E também deve-se respeitar o ciclo operacional da empresa, assim como nós devemos respeitar para o ativo, também devemos respeitar o ciclo operacional. Ou seja, se o ciclo operacional de uma empresa for superior a 12 meses, então o curto prazo, o circulante, também deverá respeitar este prazo. Aqui a ordem de apresentação, eu chamo de grau de liquidação. Alguns autores vocês vão ver que chamam também de grau de liquidez. Eu não gosto de usar de grau de liquidez porque liquidez está muito associado à conversão em dinheiro. Aqui é o contrário de liquidez, né? Nós vamos, na verdade, despender recursos, então eu prefiro chamar de grau de liquidação decrescente, ou seja, quanto mais no topo do balanço patrimonial na parte do passivo, mais perto de vencer ou de ter que ser liquidada aquela conta é. Então, nós temos no circulante um grau de liquidação rápido, nós temos já no início do não circulante o exigível a longo prazo, uma liquidação considerada lenta, e na parte do patrimônio líquido, que está logo abaixo o passivo, não há grau de liquidação. Por isso que eu coloquei essa expressão de não há aqui para vocês, tá? Porque realmente não tem como a empresa continuar se ela for liquidar a dívida dela com os próprios sócios. Seria como se a empresa fosse fechada, como se a empresa fosse liquidada. Não é o caso. Partindo do pressuposto, né, da continuidade da empresa. Reconhecimento do passivo. Quando que a gente tem que reconhecer ou pode reconhecer um passivo? Ele deve ser reconhecido, então, no balanço patrimonial quando for provável que uma saída de recursos, né, vai acontecer e vai haver uma redução nos benefícios econômicos, né, em liquidação de obrigação presente. Então, é uma obrigação presente que no futuro vai provocar uma saída de recursos da empresa, ok? E o valor também, né, tem que ser, tem que permitir a mensuração com confiabilidade. Então, para ser um passivo, tem que atender esses dois pontos aqui. Não atender nenhum dos dois, realmente fica desclassificado ou não pode ser classificado em determinado momento, tá? Tem que atender as duas exigências. Muito bem, vamos ver agora os principais componentes que nós podemos ter no patrimônio líquido, que é a outra parte muito importante do balanço patrimonial, que representa a riqueza de uma empresa. Nós podemos ter o capital social e as suas três aparições mais básicas. Nós temos algumas outras, mas são bem mais esporádicas, tá? Então, que é o capital social realizado, subscrito ou a realizar. Né? O capital social realizado justamente é aquele que foi integralizado, ou seja, os sócios aportaram recursos para dentro da empresa, né? E esses recursos não necessariamente precisam ser em dinheiro, pode ser em bens ou até direitos, né? Então, é o capital que realmente foi cumprido pelos sócios a integralização do mesmo. O capital social subscrito é aquele que está constante no estatuto social ou no contrato social da empresa, ok? Que os sócios deverão, né, no futuro, se não no ato da constituição da empresa, no futuro, né, plausível, estar integralizando. Esse é o capital subscrito. E o capital a realizar, então, realmente seria o capital que ainda falta os sócios aportarem bens ou direitos, né, para
completar a integralização. A diferença entre o capital subscrito e o capital a realizar será sempre o capital realizado. Ok? Se não existe capital a realizar, o capital subscrito e o realizado será o mesmo. As reservas de capital, então, os autores costumam chamar de ágio, né? Então, o que é esse ágio? É o valor superior ao valor nominal da ação. Quando a empresa vende ações, ela tem como calcular o valor nominal, que é o capital social dividido pelo número de ações, esse é o valor nominal, e se ela vender por qualquer valor acima deste valor nominal, nós teremos o que chamamos de ágio, e este ágio é contabilizado justamente em reservas de capital. As reservas de lucro, então, são as reservas oriundas dos lucros que a empresa gera a cada encerramento de exercício. Mais adiante nós vamos entrar nos detalhes dessas reservas de lucro. O ajuste de avaliação patrimonial, proveniente de avaliação a valor justo de ativos e passivos. Também nós vamos ver mais adiante alguns detalhes. E os prejuízos acumulados que, porventura, a empresa tenha, que ao contrário do lucro, né? Quando uma empresa incorre em prejuízo, seria acumulado aqui. Muito bem. Agora nós vamos falar, na continuidade aqui, sobre os critérios de avaliação de ativos e passivos. Isso, na verdade, nós já falamos, né, no início de contabilidade geral. Nós só vamos comentar aqui, então, os ativos, passivos, receitas e despesas podem ser mensurados por alguns tipos de, mais de um tipo de valor. Não necessariamente sempre o custo histórico, mas alguma variação do mesmo pode, em alguns momentos, ser necessária. Então, nós temos o custo histórico, que é o valor mais básico para qualquer avaliação dos elementos patrimoniais. O custo corrente, né, que é o valor atual de ativos, passivos, despesas e receita no momento do fechamento do balanço. O valor realizável, se fosse valores a serem liquidados, e o valor presente, quando se faz cálculos financeiros fazendo descontos em cima de valores, né, levando em consideração o tempo antecipado de liquidação, né? Muito bem. Em alguns lugares vocês vão ver, pessoal, também que a avaliação dos elementos patrimoniais também é chamada de mensuração, que aí seria o processo propriamente dito de determinar o valor dos elementos das demonstrações contábeis. Em geral, numa economia estabilizada, numa economia que não tem inflação alta ou hiperinflação, a gente vê que as empresas adotam o custo histórico, com algumas variaçõezinhas, né? O ajuste a valor presente, que hoje é muito comum nas empresas, e a adoção do valor justo para alguns componentes. A gente acaba vendo que os balanços patrimoniais, eles acabam adotando critérios mistos para avaliar os seus componentes, de acordo com as necessidades. Vamos falar um pouquinho sobre a divulgação das demonstrações contábeis. Aí, para fechar, então, os componentes do balanço patrimonial, já que nós estamos falando, né, de balanço patrimonial, na divulgação do balanço patrimonial, algumas informações devem ser informadas de forma destacada. Nome da entidade, por incrível que pareça, já aconteceu de divulgação de balanços patrimoniais sem o nome da entidade. Se é uma entidade individual ou grupo de entidades, isso aqui a gente vê muito comum aí, grupos econômicos, né? Então a empresa principal e suas controladas e coligadas, quando isso acontece, é necessário fazer a consolidação do balanço, e essa consolidação, então, normalmente é divulgada. A data de encerramento, né, ou período de reporte, né, o que as demonstrações se referem, é bem importante para se situar em que momento que aquele balanço foi feito. A moeda de apresentação, ok? Normalmente aqui no Brasil as moedas de apresentação são na moeda local, que é o real, mas nós podemos ter algumas demonstrações contábeis em outra moeda, se isso for necessário. E o nível de arredondamento dos valores, né, quando a gente acaba simplificando um pouquinho os valores em função do seu tamanho. Então, onde nós veríamos milhões, a gente vai ver menos casas em função desse critério de arredondamento, que eu já vou mostrar para vocês.
neste pequeno exemplo aqui de balanço patrimonial, onde a gente está vendo que eu destaquei aqui o nome da companhia e a data de fechamento deste balanço, né? A demonstração é considerada uma demonstração individual, ou seja, não é balanço consolidado, e os valores em R$1.000. Isso significa, pessoal, quando se vê um balanço em R$1.000, que cada unidade aqui representa milhares de reais, ou seja, esse 555 mil que vocês estão observando aqui no passivo circulante, na verdade, é 555 milhões de reais. Tá? Então, por isso que os balanços são reduzidos por efeito de economia de espaço. Então, pessoal, aqui nós temos um modelinho de balanços dentro daqueles critérios que nós vimos, dentro dos elementos que nós estudamos, né, fruto de contabilizações, né, através de um plano de contas bem estruturado, procurando reconhecer todos os fatos contábeis, ou seja, todas as operações das empresas foram devidamente registradas. Então, nós vamos ter um balanço patrimonial semelhante ao que nós estamos demonstrando aqui. Essa estrutura aqui já é uma estrutura adaptada à legislação atual, ou seja, nós temos ativo dividido em circulante e não circulante, por ordem de liquidez, ok? Com as nomenclaturas já adequadas às nomenclaturas que estão sendo utilizadas atualmente. O passivo, circulante e o patrimônio líquido também, né? Perdão, o passivo e o patrimônio líquido dividido em circulante e não circulante e o próprio patrimônio líquido, ok? E assim nós vemos, então, essa estrutura básica geral. O que acontece, né, que nem todas as empresas precisam exatamente usar a mesma nomenclatura, as mesmas nomenclaturas, então vocês vão ver alguma variaçãozinha, né, em alguns nomes, mas isso é perfeitamente normal e não está errado, tá? As normas não exigem que a nomenclatura seja exatamente igual para todas as empresas, desde que fique claro a intenção, né, do que se quer mostrar. Como é que seria o levantamento do balanço, pessoal? Isso é algo bem importante, principalmente para aqueles iniciantes de contabilidade que pensam, isso já foi falado também, mas vamos trazer de novo até para uma espécie de revisão. Muitas pessoas não têm ideia de onde saem os valores para o balanço e pensam que todos os fatos contábeis têm que ser registrados na hora para a montagem do balanço. Não é uma verdade, né? Para o levantamento do balanço, então, nós temos o que a gente chama de balancete de verificação, que também nós já mostramos um modelinho, nós vamos voltar agora. O balancete de verificação nada mais é que uma relação de todas as contas contábeis na ordem de aparição no plano de contas, né, e seus respectivos saldos. E se esses saldos são débito ou se esses saldos são crédito. Isso auxilia bastante, né, a montagem das demonstrações contábeis. Então, um balancete de verificação como esse que a gente está mostrando em tela aqui, ele pode dar origem, como vocês podem ver, a um balanço que nem esse aqui, certo? Então, esse balanço aqui foi montado através daquele balancete, que já é um resumo, né? E os saldos contábeis estão todos colocados aqui, né? De forma que o balanço possa ter o seu fechamento evidenciado. Mas o balanço só vai fechar se nós tivermos, né, incluído nele o resultado do período, que nesse caso foi um resultado de lucro de 200, que foi devidamente deslocado também, ou colocado no balanço para que pudesse ser feito o seu fechamento. Sem este valor aqui, o balanço obviamente não fecharia. Ok? Muito bem. Vamos agora o que eu chamo de um tópico especial, que é sobre o patrimônio líquido. Por isso que eu passei rapidinho, um pouco rápido, o patrimônio líquido quando eu expliquei o balanço patrimonial. Agora nós vamos rever com detalhes as contas, principalmente as contas de reservas, que realmente elas têm vários detalhes que são importantes e que costumam cair em provas de concurso, certo? É muito explorado porque realmente é uma matéria que é mais difícil, nem todo mundo tem fluência nessa matéria aqui,
Então é importante a gente voltar e que vocês estudem e, tendo necessidade, voltem, alguns slides, os primeiros que nós já passamos, não nessa apresentação, na outra apresentação, que a gente tem bastante detalhe também sobre essas questões do patrimônio líquido. Mas aqui eu procurei reunir as informações mais essenciais para vocês. Vejam, a reserva de capital, eu já tinha comentado com vocês agora há pouco, são os valores recebidos pela companhia que não transitaram pelo resultado, então, sem ter e não tem contrapartida qualquer, com o esforço da empresa em termos de entrega de bens ou prestação de serviço. Então, o que são essas reservas de capital? É o ágio na emissão de ações, como a gente já havia comentado. Então, não transita pelo resultado, a empresa não precisa fazer qualquer esforço e é um aumento no patrimônio líquido. Ok? Então, é quando se vende as ações por valor superior ao seu valor nominal. A destinação das reservas de capital. Elas somente poderiam ser utilizadas basicamente por dois motivos. Absorver prejuízos, que porventura a empresa possa ter, ou incorporar ao próprio capital. Certo? Então, é bem claro e bem fácil da gente estar pegando este movimento da conta. Então, quando a gente for analisar qualquer movimentação nas mutações do patrimônio líquido, essa conta poderá ter basicamente essas duas movimentações. Claro que nós podemos ter a movimentação de ingresso de reserva de capital, é quando a empresa cobra os ágios. Reservas de lucro, então aí nós podemos ter uma diversificação bem interessante aqui. As mais usuais a gente listou aqui para vocês, que é a reserva legal. Então, essa realmente, como o nome está dizendo, ela está prevista em lei, na lei das SAs, e ela deve ser constituída de 5% do lucro de cada exercício. Ou seja, a empresa terminou um exercício, ela tem que calcular, no caso de lucro, ela tem que calcular 5% desse lucro e fazer a reserva de capital, que não pode exceder a 20% do próprio capital social. Esses 20% seriam como um limitador para essa reserva legal. A reserva estatutária, então, como o nome está dizendo, vem de estatuto, os estatutos sociais das empresas ou o contrato social, dependendo das características da companhia, pode escolher um percentual do lucro também para ficar como reserva estatutária, que poderá ser usada no futuro até como um aumento de capital. Então, com base em características operacionais da empresa, ramo de negócio, localização e legislação específica, pode-se fazer uma reserva estatutária maior ou menor. Normalmente, para empresas que precisam de grande solidez de capital próprio, então as reservas estatutárias poderão ser maiores. O normal é a gente vê no mercado as empresas ficarem em torno de 10% até 15% de reserva estatutária. Vale lembrar que essas reservas que a gente está falando aqui pode ser feito para qualquer empresa, mas o normal é a gente ver isso na SA, na empresa Sociedade Anônima. As reservas para contingências, elas têm a finalidade então de compensar num futuro a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável. Então é muito comum em empresas agrícolas ou do agronegócio que são suscetíveis aos desastres naturais, por exemplo, geada, granizo, pragas secas e outros. E ainda, qualquer empresa também está suscetível a greves, falta de matéria-prima, paralisações temporárias previsíveis, ou inclusive sazonalidades de faturamento. Dependendo do tipo de produto, a empresa pode ter altos e baixos no seu lucro. E a reserva de contingência, ela vem justamente a preservar a equalização da distribuição dos lucros. Então, anos que a empresa tem lucros altos, se separa a reserva de contingência para que nos anos de lucros baixos possa se reverter essa contingência e equalizar, inclusive, a distribuição dos lucros ou, em alguns lugares, a distribuição dos dividendos. É uma forma de tornar essa distribuição mais
equânime com o passar do tempo. Ainda dentro das reservas de lucro, nós temos a reserva de lucros para expansão ou, em alguns casos, vocês vão ver retenção de lucros. Então, tem a finalidade de fazer uma reserva para expansão do negócio, como o nome está dizendo, né? Novas linhas de produção, novas fábricas ou produtos novos, né? Pressupõe, então, a existência de um projeto. Normalmente, as empresas têm projetos bem definidos, bem calculados, fluxo de caixa. Então, esses projetos vão estipular determinados valores necessários para fazer um projeto ou para que o projeto possa ter andamento. Então, essa reserva de lucros, né, vem a proteger e fazer com que a empresa não distribua lucros e que esses lucros sejam destinados para essa futura expansão. A reserva de lucros a realizar, pessoal, então, ela é feita com a finalidade de separar, segregar a parcela do lucro não realizada financeiramente. Então, não incide sobre o pagamento de dividendos obrigatórios. O que significa isso? Os lucros a realizar, por exemplo, pode ser... os lucros da empresa estão carregados de muito faturamento de vendas a prazo. E que essas vendas a prazo sejam significativas. O que acontece com as vendas a prazo? As vendas a prazo vão se realizar realmente num período posterior ao período do balanço. Então, nada mais justo que a empresa preservar a distribuição de dividendos no momento que ela ainda não recebeu financeiramente aquelas vendas a prazo. Portanto, nesses casos, a empresa pode estar constituindo uma reserva de lucros a realizar. O próprio nome está dizendo, né? Lucro que será realizado ou será convertido em dinheiro no futuro, que naquele momento não é justo que a empresa distribua dividendos sobre ele, porque ele ainda não aconteceu financeiramente. A reserva de reavaliação. A reserva de reavaliação, esse aqui é um dado bem importante, porque a Lei 11.638, pessoal, que alterou profundamente a lei das SAs, alterou a Lei 6404, ela extinguiu a reserva de reavaliação, né? E ela foi substituída pela conta de ajuste de avaliação patrimonial. Embora não sejam diretamente, não são exatamente iguais as duas, acabou que o ajuste de avaliação patrimonial hoje é a conta que realmente nós temos para algumas avaliações ou novas avaliações de ativos e até de passivos. O que acontece que ainda a reserva de reavaliação é tema que é abordado nos meios acadêmicos e também no ensino da contabilidade, porque muita empresa ainda preservou a conta de reserva de reavaliação antes da alteração da Lei 11.638. Então, a lei fiscal, principalmente que veio posterior à Lei 11.638, permitiu que as empresas mantivessem o saldo das reavaliações já efetuadas e que esse saldo fosse, aos poucos, sendo realizado, né, até o momento que fosse zerado. Então, ainda nós podemos ter empresas com saldo na conta de reserva de reavaliação, que na época de sua existência era praticamente utilizada para reavaliação de ativos imobilizados. Ok? Hoje, a conta de ajuste de avaliação patrimonial, ela amplificou, ela estendeu não só para contas do ativo imobilizado, como para outras contas do ativo e inclusive para contas do passivo. Nós podemos ter a conta de ajuste de avaliação patrimonial. E o que seria esse ajuste de avaliação patrimonial? Seriam os aumentos ou diminuição de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, certo? Em decorrência do quê? De sua avaliação ao valor justo, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência. Então, pessoal, o ajuste de avaliação patrimonial abriu o leque, né? Nós podemos, praticamente qualquer conta, né, que nós temos no balanço patrimonial de ativos e passivos poderão ser avaliadas a valor justo. Esse valor justo, né, na grande maioria das vezes, seria como se fosse o valor de mercado de ativos e passivos, né? Então, qual seria o valor justo de um ativo? Teria que se fazer, então, um trabalho de pesquisa de mercado para saber qual o valor, né, poderia ser negociado livremente entre as partes
né, que seria então o valor de mercado, que nesse caso poderia ser o valor justo. Nós usamos então o ajuste de avaliação patrimonial para atualização do valor dos instrumentos financeiros. Instrumentos financeiros, pessoal, nós podemos definir, né, amplamente como qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro para uma entidade e ao mesmo tempo a um passivo financeiro ou instrumento de capital próprio para outra entidade. Ok? O que seria um ativo financeiro? O dinheiro propriamente dito, instrumento patrimonial basicamente são ações, né, ou de outras entidades, e direitos contratuais também, quando alguém, né, tem um direito contratual, por exemplo, de exploração de algum tipo de recurso natural, de exploração de algum tipo de serviço, esses contratos, né, são considerados ativos financeiros também. E o passivo financeiro seriam obrigações contratuais. Então, seria quando a pessoa ou a entidade assume uma obrigação que está em contrato. Ok? Também é permitido o ajuste de avaliação patrimonial sobre reorganização societária. Aí seria o que nós chamamos de avaliação de todos os componentes patrimoniais de uma empresa para fins de combinação de negócio. Ok? Fusão, cisão, né, ou incorporação de empresas, que são os 3 tipos de combinação de negócios mais comuns que nós temos entre as empresas. Nesse momento da reorganização patrimonial é permitido pela legislação, então, que se faça uma avaliação. Essa avaliação, daí sim, pode ser feita para qualquer item do ativo e do passivo, né, inclusive sobre os intangíveis. Isso é bom que se coloque que nós podemos ter ajuste de avaliação patrimonial sobre bens intangíveis, como, por exemplo, marcas, patentes, fórmulas, invenções, etc. Ok? Outra conta importante nesse tópico especial sobre patrimônio líquido, pessoal, são os lucros acumulados, que não é propriamente dito uma reserva, porque a conta lucros acumulados pressupõe-se que seja uma conta não definitiva, pelo menos para a SA de capital aberto e para as limitadas de grande porte, e sim uma conta transitória. Então, para a SA e para as limitadas de grande porte, o que a legislação diz, né? A Lei 11.638, mais uma vez, extinguiu a conta lucros acumulados porque não mencionou mais ela. E por quê? Porque pressupõe, né, que a conta lucros acumulados não evidenciaria a distribuição de lucros. Ou seja, uma SA e uma empresa limitada de grande porte tem que dar destinação ao seu lucro. Ela não pode ter lucros acumulados indefinidamente sem dizer o que vai fazer com aquele lucro. Certo? Mas a conta lucros acumulados ainda é válida para as micros, pequenas e médias empresas. Nada impede que umas empresas menores, né, principalmente as limitadas, você possa ter a conta lucros acumulados. Né? Então, ela acumula lucros auferidos nos exercícios e é utilizada para aumento de capital, principalmente, ou para compensação de eventuais prejuízos. Aliás, a empresa que tem lucros acumulados, né, num eventual prejuízo, seria a primeira conta a ser compensada com os prejuízos. Muito bem. Vamos agora, então, pessoal, para um outro capítulo dentro da nossa matéria aqui, que é sobre a demonstração do resultado do período, DRE, que é uma outra demonstração contábil extremamente importante. Eu diria para vocês que, igualmente ao balanço patrimonial, que é a peça mais importante, a demonstração do resultado também o é. Só que ela é exclusiva, né, das contas de resultado, ou seja, das contas de despesa e custos e das contas de receitas. Ela serve, então, para apurar o resultado do período ou do ano de uma determinada empresa. Então, em cada exercício será apurado o resultado, que poderá ser lucro ou prejuízo, né? Em cada final de período, né, as contas de despesas e receitas serão ou são transferidas para uma conta chamada apuração do resultado do período ou do exercício, zerando seus saldos. Então, nós temos dentro da DRE essa situação que às vezes para alguns pode parecer
um pouco estranha. Nós temos que zerar saldo, mas por que a DRE consta o saldo? Né? Na verdade, o intuito todo é que a DRE demonstre os saldos das contas para saber como que o lucro ou prejuízo se formou. Mas nós sabemos que dentro da contabilidade as contas de despesa e receita serão zeradas e o seu saldo totalmente transferido para essa conta que nós falamos agora, que é a apuração do resultado do período, e conforme essa apuração do resultado do período for, ou seja, se ela for lucro ou prejuízo, ela é transferida para o patrimônio líquido, né? Se for lucro, para a conta de lucros acumulados, se for prejuízo, para a conta de prejuízos acumulados. Ou ainda, há empresas que usam uma conta única para lucros ou prejuízos acumulados. Então, da conta de apuração, né, do zeramento das contas de despesa e receita, nós vamos constituir a nossa conta de lucro ou prejuízo lá no PL. Então, esse resultado, lucro ou prejuízo, é transferido para o PL, aumentando ou diminuindo o nosso valor. Por isso que a DRE é tão importante, porque seria o primeiro termômetro para saber se uma empresa está indo bem ou se ela está indo mal. Se ela tem lucro, provavelmente ela está indo bem, vai depender também das exigências de lucro, e se ela está tendo prejuízo, com certeza é porque a empresa está indo mal, pelo menos naquele momento. Tá? E as contas, efetivamente, dentro da contabilidade, pessoal, dentro das contas contábeis, as contas de resultado, despesa e receita, elas são zeradas realmente, somente para demonstração que nós vamos mostrar os saldos das contas. Mas isso é só simplesmente um efeito de demonstração, que é, no caso, a DRE. Né? Dentro da contabilidade, no próximo período, as contas de despesa e receita, então elas começam de saldo zero para que possa ser apurado um novo resultado do período seguinte. Tá? Então, esse é o motivo de zeramento das contas de despesa e receita. Então, como eu coloquei aqui para vocês, para a emissão do balancete e da demonstração do resultado do período, né, que dá, né, o lucro ou prejuízo, né, não é considerado o zeramento, então, que a gente acabou de citar. Tudo bem? Então, nós temos como um modelo padrão para a DRE, esse padrão aqui que a gente chama de formato vertical, certo? No que nós consideramos as receitas o elemento positivo e as receitas os elementos negativos. Isso é importante porque nós só apuramos o resultado fazendo a diferença entre receitas e despesa. Para fazer a diferença entre receita e despesa, um dos elementos terá que ser positivo e, obviamente, o outro negativo. Ok? Isso simplesmente para efeito matemático. Bom, dessa estrutura aqui, pessoal, vou mostrar aqui para vocês uma estrutura bem mais completa de uma DRE, né, onde nós temos desde a receita bruta, ok, as deduções da receita, que poderá ser IPI, ICMS, os impostos sobre as vendas, né, os abatimentos e devoluções. Vejam que a receita bruta é um elemento positivo e as deduções já são elementos negativos, porque é considerado despesa ou custo. Né? Então, vocês vejam que a DRE ela tem um sentido vertical e um formato dedutivo. O que significa ser dedutivo? Que, em geral, as DREs começam com um elemento positivo e depois vem sendo deduzidos os custos de despesa até chegar no lucro ou no prejuízo do exercício no final dela. Então, nós vamos ver que poderemos ter alguns elementos positivos no meio da DRE, mas, em geral, né, os elementos que seguirão abaixo da receita bruta serão elementos negativos ou dedutivos. Ok? Então, a DRE tem esse sentido, né, de demonstrar, através do faturamento ou da receita bruta da empresa, como se chegou até o resultado líquido. O que seriam, então, os próximos elementos? Tá? A receita líquida, então, seria o resultado, né, entre receita bruta menos as deduções da receita bruta, que nesse caso aqui foi R$8.000. Né? Então, chegamos a uma receita líquida de 50 mil.
Nós temos aqui como exemplo, então, a partir daqui, deduzindo os custos, que dependendo do tipo de empresa, pode ser CPV, CMV ou CSP, mais adiante eu vou explicar para vocês, e aí nós chegamos no lucro bruto. Tá? Então, esse lucro bruto, né, para algumas análises, para as empresas, é extremamente importante, porque é a partir daqui que se vê se a operação principal da empresa, que é venda, né, as vendas, o que ela está gerando de resultado para a empresa. E esse lucro bruto é o que vai pagar as demais despesas, as despesas de estrutura que a gente tem na empresa, ou seja, as despesas administrativas e de vendas, já que os custos de produção estão todos quantificados aqui antes do lucro bruto. Ok? Então, as despesas operacionais podem ser administrativas de vendas, nós podemos ter outras despesas ou receitas operacionais. Nesse caso, dependendo do sinal aqui, a gente já sabe que as outras despesas operacionais foram maiores que as receitas. E nós chegamos no resultado... nós temos o outro componente aqui dentro das despesas operacionais, que é o resultado financeiro líquido, que também é líquido porque nós podemos ter despesas e receitas financeiras, então realmente só vai o saldo aqui do resultado financeiro líquido. E aí nós chegamos ao lucro operacional antes dos impostos. Ok? Do lucro operacional antes dos impostos, daí sim nós temos o imposto de renda e a contribuição social, que num primeiro momento é lançado como... Neste momento é lançado como provisão, né? E aí chegamos no lucro antes das participações e as participações propriamente ditas, que poderão ser dos acionistas, empregados, etc. E aí sim, para chegar no lucro ou prejuízo líquido do exercício. Muito bem, pessoal, é importante a gente frisar que não existe também um modelo único exclusivo de DRE. Isso aqui vai variar um pouquinho de empresa para empresa. Existem previsões de outros agrupamentos dentro da DRE, e um que a gente pode citar, por exemplo, são as operações descontinuadas. Se nós estamos fazendo as demonstrações contábeis de uma empresa que tem operação descontinuada, por exemplo, uma linha de produção parada ou uma linha de negócios que está fora de uso, né, disponível para venda ou não, ela vai normalmente gera custo. Então, a legislação, as normas nos impõem que a gente separe tanto o resultado como a parte patrimonial das operações descontinuadas. A SA de capital aberto também teria algumas exigências a mais. Por exemplo, nós teríamos que evidenciar o lucro líquido, a parte que pertence aos majoritários, os acionistas majoritários e aos minoritários. Então, a gente poderia ter algumas variações a mais dentro da DRE. Então, vai depender muito do tipo de empresa que nós estamos analisando. Esse aqui seria uma espécie de DRE mais usual e mais comum da gente encontrar nas empresas nos dias de hoje. Vou agora, então, pessoal, abordar os pedaços, as partes mais importantes dessa DRE. Por exemplo, as receitas. Né? Que tipo de receita... Falando de receita bruta, em primeiro lugar, que a gente pode ter dentro de uma DRE. Né? Nós podemos ter essa composição aqui, ó, receita bruta de vendas e serviços, divididas em venda de produtos, né, no mercado nacional ou exportação, venda de serviços, né, também mercado nacional e exportação. A primeira, venda de produtos, né, nós podemos ter uma variação que seria a venda de mercadoria. Se caso for uma empresa estritamente comercial, poderia substituir aqui por vendas de mercadorias, e essa venda de produtos, então, mais indicada para a indústria. E venda de serviço, como o nome está dizendo, para as empresas de serviço, sabendo que uma empresa pode ter ambos os tipos de venda, dependendo do tipo de negócio. Nós podemos ter empresas industriais, comerciais e prestadoras de serviço na mesma empresa. Né? Nós temos, então, as deduções da receita bruta, que a gente já viu que pode ser os impostos, né? Nesse caso aqui a gente começou com vendas canceladas e devoluções, nós temos os abatimentos e aí sim os impostos que eu estava falando, IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS, que são os mais comuns, ok? Então é a previsão que a gente pode ter para chegar na receita líquida, se nós pegarmos a receita bruta menos
menos as deduções que a gente falou aqui, nós vamos chegar na receita líquida. Outra parte importante da DRE, que vem logo abaixo da receita bruta e das deduções da receita bruta, são os custos. Normalmente, muitas empresas usam as siglas CPV, que é para custo dos produtos vendidos, essa nomenclatura indicada para a indústria, CMV, custo das mercadorias vendidas, indicada para o comércio, e CSP, custo dos serviços prestados, indicada para empresas prestadoras de serviços, que a gente pode observar que algumas empresas têm até 2 ou até 3 siglas nos seus custos, sabendo que são empresas que às vezes podem produzir, comercializar e também prestar serviço ao mesmo tempo. Outra parte importante que eu destaco aqui para vocês é as despesas operacionais, que eu dividi aqui em 2 grandes classes para vocês, em 2 colunas, que são as despesas operacionais de vendas e as administrativas. Algumas nós temos comum para os 2 lados, eu vou falar de algumas para vocês. Despesa com pessoal, obviamente nós temos com pessoal de vendas e pessoal administrativo. Comissão de vendas, como o nome está dizendo, né, os vendedores que são comissionados, essas despesas são colocadas aqui. Né. Ocupação, que seriam os aluguéis e condomínios, também nós podemos ter ocupação nas despesas administrativas, quando a empresa tem que alugar. Né. Utilidades e serviços, também podemos ter de ambos os lados, né? Aí seria energia elétrica, água, telefone, correio, etc. Né? Propaganda e publicidade, normalmente, né, vinculadas à área comercial, né? Então ficaria aqui neste lado aqui, ok? Despesas gerais, também podemos ter de ambos os lados, né? Aqui eu coloquei que são as viagens, material de escritório, refeições, despesas legais, serviços profissionais, auditoria, consultoria, etc., poderão estar colocados em despesas gerais. Isso, dependendo aonde é prestado o serviço, né, pessoal, vai ser em vendas ou vai ser na área administrativa. Tributos e contribuições, também nós podemos ter de ambos os lados, né, são os tributos e contribuições que não são sobre as vendas, né, sobre o faturamento, então poderá ser IPTU, né, Imposto Predial Territorial Urbano, o ITR, né, Imposto Territorial Rural, o IPVA sobre veículos, né, e outros que porventura existam. E as perdas estimadas com crédito e liquidação duvidosa, pessoal, aquela provisão que a gente faz lá redutora da conta clientes, né, a contrapartida do lançamento é justamente uma continha dentro, né, das despesas operacionais aqui de vendas, porque está relacionado justamente às vendas, tá? E as demais provisões poderão ser colocadas como despesas dentro das despesas administrativas. Então, aqui é uma ideia de contas ou de previsão do que pode acontecer dentro das despesas operacionais. O que acaba acontecendo é que a gente observa que os DREs hoje são bem enxutos, né? São sintéticos. Às vezes nós vemos uma ou 2 linhas e na verdade, nós estamos querendo demonstrar ali um conteúdo que às vezes são dezenas ou até centenas de contas contábeis, tá? Muito bem. Nós podemos também ter, pessoal, e isso está previsto, as outras receitas operacionais. E aqui é bom que a gente frise para vocês, tá, que houve uma outra alteração da lei das SAs, que foi provocada pela lei 11.941, que acaba retirando a expressão de resultados operacionais e não operacionais. Então, o que acaba acontecendo é que nós não temos mais a expressão não operacional. Hoje o correto é ser outras receitas e despesas operacionais. Tá? O CPC 26, por exemplo, também orienta que a gente tenha a separação das operações descontinuadas, como eu já falei para vocês. Então, nós temos alguns detalhes aqui que são importantes de levar em consideração.
Não existe mais as despesas e receitas não operacionais, e se nós tivermos operações descontinuadas, nós temos que segregar na demonstração do resultado. O que a gente pode ter aqui, né, dentro das outras receitas e despesas operacionais, são os lucros e prejuízo em participações em outras sociedades, por exemplo, né, que é o resultado da equivalência patrimonial e o resultado de outros investimentos. E o resultado da equivalência patrimonial significa o resultado de uma empresa controlada de acordo com a participação que a entidade em análise tem, ok? E também outros investimentos que não são avaliados pela equivalência patrimonial, serão considerados aqui, tá? E as vendas diversas, por exemplo, como outras receitas operacionais, quando a gente tem venda de sucata, investimentos imobilizados, etc., a gente poderá colocar o resultado dessas vendas aqui como outras receitas operacionais. Dando continuidade, então, nós podemos ter, e uma parte muito importante dentro da DRE são o resultado financeiro líquido. O que seria esse resultado financeiro? Nós podemos ter uma divisão bem importante, né, que são as receitas e despesas financeiras, tá? As despesas financeiras, como o nome está dizendo, são quando a empresa tem desembolso ou gastos na área financeira, que poderá ser juros pagos, né, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e variação monetária pré-fixada de obrigações. Essa variação monetária aqui nós podemos entender como se fosse a antiga correção monetária, só que ela é restrita a algumas operações. E nesse caso são só as obrigações pré-fixadas. As receitas operacionais, por exemplo, poderiam ser descontos obtidos, juros recebidos, né, receitas de títulos vinculados ao mercado aberto, receitas sobre outros investimentos temporários e prêmio de resgate de títulos e debêntures. Então, as receitas financeiras aqui e sua designação. Nós também podemos ter um grupinho dentro do resultado financeiro que seria as variações monetárias, né, e obrigações de crédito. Então, aí nós vamos ter, dentro das variações de obrigações, a variação cambial, ou seja, operações que estão vinculadas à moeda estrangeira, e a variação monetária passiva, né, exceto aquelas pré-fixadas. Então, aí seria uma correção monetária sobre obrigações que não foram pré-fixadas. Também nós podemos ter variações de crédito, que aí sim seria uma variação cambial a favor da empresa, tá? E variação monetária ativa também a favor da empresa. Também podemos ter um grupinho que nós teremos aí o PIS e o COFINS sobre as receitas financeiras, né? Estaríamos considerando aqui dentro do resultado financeiro propriamente dito. Muito bem. Então agora vamos para o próximo capítulo, demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, a DLPA. Daqui para diante, então, nós vamos chamar de DLPA para facilitar. Qual que é o objetivo dela? Para que ela serve? Né? Para evidenciar a movimentação na conta lucros ou prejuízos acumulados. Então, o próprio nome já está dizendo, né? Ela tem uma previsão legal na Lei 11.638, né? Torna ela, inclusive, obrigatória, porém, ela pode ser substituída pela DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido, que nós vamos ver logo a seguir. Tá? Então, normalmente, as empresas SAs adotam a DMPL, mas qualquer outra empresa também poderá estar optando por demonstrar a DMPL. O que acontece é que as empresas que fazem a DMPL não há necessidade de fazer a DLPA, porque a DMPL engloba as movimentações consideradas na DLPA. Ok? A conta lucros acumulados também foi extinta pela mesma lei, então a gente sabe que se ela é uma demonstração que fala sobre os lucros acumulados, né, talvez para algumas empresas isso aqui não se encaixe. Então, as micros, pequenas e médias empresas usam a conta lucros e prejuízos acumulados, então há a possibilidade de nós termos também lucros acumulados nas micro, pequenas e médias empresas.
O saldo da DLPA. Na SA, deverá ter saldo zero ou devedor. Significa o quê? Significa que na SA, na empresa de sociedade anônima, não pode ter lucros acumulados, como eu já falei, né, sem destinação. Então, por isso que na SA nós temos que ter saldo zero ou devedor, que significa que nós estamos analisando um prejuízo líquido do exercício. Nas demais empresas, então, pode finalizar com saldo positivo, embora, né, todo contador oriente que a empresa não tenha lucros acumulados indefinidamente na conta do PL. Uma estrutura básica, pessoal, eu estou mostrando aqui para vocês, da demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. É uma estrutura bem completa, então, trazendo o que a gente pode ter de demonstração e movimentação dentro dessa conta de lucros ou prejuízos acumulados. Então, nós podemos, desde ter um saldo do início do período, que a gente sabe se for uma SA vai ser zero, já no início. Né? Se não for zero no início, ele obrigatoriamente tem que ser zero no final, ou saldo negativo. Né? Nós podemos ter algumas alterações que vão ocorrer durante o exercício que está sendo analisado, que seriam alguns aumentos de capital durante o próprio exercício, normalmente autorizados pela Assembleia Geral Extraordinária, AGE, né? E também alguns dividendos ou pagamentos de dividendos antecipados. Tá? Nós podemos ter alguns ajustes de exercícios anteriores, normalmente é feito nesta conta, tá? Ou seja, ajuste de exercício anterior que hoje a gente sabe que pode ser retificação de erro ou alteração de critério contábil. Então, os resultados serão colocados aqui. Eles tanto podem ser negativos como positivo. Nós também teremos ou poderemos ter a reversão de reservas de lucros, caso hajam. Então, que normalmente são as reservas de contingência. Quando passar o período da contingência, elas têm que ser revertidas. E as reservas de lucro a realizar também. Passou a época que esses lucros já foram realizados, elas têm que ser revertidas. Elas são revertidas dentro da conta de lucros ou prejuízos acumulados. E aí, nessa linha aqui, número 5, nós temos os lucro ou prejuízo líquido do exercício atual. Então, é aqui que seria inserido, né, o resultado do ano. Né? E aí, a linha 6 vai nos demonstrar o saldo disponível da AGO, Assembleia Geral Ordinária, né, que este lucro, então, estará disponível para a distribuição, né, devida. E a partir daqui da linha 7, nós temos a proposta de destinação deste lucro. Tá? Então, conforme as deliberações da Assembleia Geral Extraordinária, nós poderemos ter aumento de capital com o lucro à disposição, nós poderemos ter uma distribuição para as reservas de lucro, conforme nós já falamos, né, reserva legal, estatutária, de lucros a realizar, de contingências, né, e também a parte dos dividendos. Né. Então, com essas três instâncias aqui, após elas, nós teremos o saldo final da conta lucros e prejuízos acumulados, que, como eu falei, numa SA tem que ser saldo zero e nas outras demais empresas poderá haver saldo neste momento. Então, aqui eu tenho um exemplozinho de uma demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, né, bem simplesinha, mas mostrando já a comparação de dois exercícios. Né? Então, nós temos aqui o saldo do início do período, então a gente está vendo que ele foi transportado do exercício anterior. Então, nós podemos concluir que isso aqui é uma DLPA de uma empresa limitada, né? Uma micro, uma pequena ou uma média empresa. Né? Nós temos aqui, então, a retificação de erro de exercícios anteriores, nós temos aqui um lucro líquido do exercício atual e chegamos num lucro disponível, né, um saldo disponível de 4.230. A partir daí, então, existe a proposta para destinação do lucro, que nesse caso foi para reserva legal, estatutária, orçamentária, né, que é aquela mesma para expansão, a reserva para contingência, reserva de lucros a realizar e os dividendos a distribuir, todos negativos, por quê? Serão descontados do 4.230, que é o saldo disponível, ok? O saldo disponível menos todas as distribuições chegará no saldo final,
né, do período, que será o inicial do período seguinte, né, contando que isso aqui não é uma SA de capital aberto. Ok? Muito bem. A DLPA é bem simplesinha, então nós vamos passar já para o próximo capítulo, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a DMPL, que aí sim vai conter todas as contas do patrimônio líquido. Então, o objetivo delas é facilitar a análise das modificações das contas, né, o que ocorreu durante um período nos componentes do patrimônio líquido, então vai englobar todas as contas. Né. Ela permite, então, uma visão geral e adequada do comportamento dos capitais próprios, né, o que aconteceu com o capital da empresa, e possibilita a identificação das causas da sua evolução ou involução, né, inclusive, né, nos eventuais prejuízos, né, por que o patrimônio líquido de uma empresa caiu. Então, a DLPA teria essas respostas. Quais são as principais modificações dos componentes do patrimônio líquido? Então, está listado nesse slide aqui, né? Então, nós podemos ter os aumentos de capital, né, que aí pode ter aumento de capital por diversas maneiras, por subscrição, ou seja, os sócios vão aportar mais dinheiro, né, ou venda de outras ações para terceiros, né, com aumento do número de ações, aumento de capital por incorporação de reserva de lucros, né, então aí aquelas reservas de lucros excedentes que a gente pode estar fazendo aumento de capital, as reservas, o aumento de capital com a própria reserva de capital, que é a primeira a ser escolhida no eventual aumento de capital. Nós podemos também ter redução do capital por prejuízos, né, numa eventualidade de prejuízos não absorvido por lucros e nem por reservas, então a gente pode ter uma diminuição deste capital. Ajuste de exercícios anteriores, né, é outra movimentação que a gente pode ter, reversões das reservas, transferências do lucro ou prejuízo líquido do exercício, né, então como que essas transferências aconteceram, destinação do lucro líquido do exercício, ou seja, para quais reservas que foram destinadas ou para dividendos, e o próprio dividendo acionistas aqui que seriam evidenciados. Então eu tenho aqui, no próximo slide, então eu tenho aqui uma DMPL simplificada, mas interessante para uso acadêmico. Vocês poderão ver então que ela tem uma característica de ser normalmente uma demonstração grande. Ela tem um complicador porque ela, como analisa todas as contas do PL, né, e cada conta está descrita nas colunas, né, então aqui nos títulos nós vamos ter o capital realizado, por exemplo, dividido em dois tipos de capital, que é o subscrito e o capital a realizar. Então por isso nós precisamos de duas colunas só para as contas de capital. As reservas de capital, então, agem na emissão de ações. As reservas de lucros aqui são representadas por três reservas básicas, a legal, a estatutária e para contingências. Os lucros ou prejuízos acumulados, então, né, que é a continha que nós analisamos lá na DLPA. A DLPA, então, seria exclusiva somente para esta coluna, né, e aqui na DMPL nós temos, né, os lucros e prejuízos acumulados analisados de forma completa, inclusive visualizando as demais contas do patrimônio líquido. Por isso que quem faz, a empresa que faz a DMPL, né, as mutações do patrimônio líquido, não precisa fazer a DLPA. E o total, né, da soma das linhas aqui, né, como a última coluna, tá, para nós termos o controle, então, das operações. Então, nas linhas nós vamos ter descrito o que aconteceu de movimentação no patrimônio líquido durante um determinado período, tá? Então, nós temos os saldos iniciais do período, então é o saldo anterior das contas contábeis, né? E a partir daqui, por exemplo, nós tivemos uma integralização do capital subscrito, né? Então essa integralização era um capital que tinha a realizar, então ele foi integralizado, né? Nós tivemos aqui um aumento de capital por incorporação das reservas de lucro. Então, vocês podem ver que o 3.000 que está entrando aqui no aumento de capital saiu das contas de reserva que estão devidamente demonstradas aqui. Aqui nós temos um aumento de capital
com emissão de novas ações, né, com ágio, mediante integralização de 50% no ato. Então, está demonstrada a entrada aqui de 10 mil e a saída aqui de 5 mil, a evidenciação de 5 mil a integralizar ainda, ou seja, a realizar, né, e os 10 mil aqui cobrados como ágio na emissão de ações. Né. Então, posterior a isso, nós temos aqui algumas movimentações na conta de lucros ou prejuízos acumulados. O principal aqui é a entrada do lucro líquido do exercício, que foi esses 20 mil que eu estou mostrando aqui, e a distribuição desses mesmos 20 mil, que foi em 17 mil para as reservas de contingência estatutária e para a reserva legal, e 3 mil reais aqui que foi para dividendos, provocando assim o zeramento da conta lucros e prejuízos acumulados. Essa aqui é uma DMPL padrão, né, que toda empresa deveria de alguma forma poder estar utilizando, sabendo que o zeramento da conta de lucros ou prejuízos é obrigatório para a empresa SA. Ok? Fora isso, seriam apurados os saldos, conta por conta. Esses saldos aqui, obviamente, tem que bater com saldos, né, das contas contábeis. Se não bater é porque existe algum problema e esse problema tem que ser retificado. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue acompanhar o aumento de capital e a distribuição das reservas, né, do lucro para as reservas, tendo uma compreensão geral do que aconteceu com o PL de uma empresa. Muito bem. Vamos agora para o próximo capítulo, então, demonstração de origens e aplicação de recursos a doar. Tá? Mais uma vez, então, nós vamos utilizar a sigla para facilitar a nossa apresentação. A doar, pessoal, então aqui existe também um fator aqui para nós explicarmos. A doar, em síntese, ela explica a variação do capital circulante líquido, a famosa CCL, tá? Ocorrida de um ano para outro. Tá? Ela nos ajuda a compreender, então, né, como e por que a posição financeira mudou de um exercício para o outro. Tá? O que acontece que a gente tem que esclarecer com relação a doar? Ela não é mais uma obrigação, ela não é mais uma demonstração obrigatória conforme a Lei 11.638. O que acontece, pessoal, que ela tem ainda uma importância, né, gerencial. E muitas empresas continuam fazendo a doar, né, para efeitos dessas análises. Porém, realmente, por força legal, ela não é mais obrigatória. Né? Então, realmente é totalmente opcional hoje a utilização da doar. Mas, de qualquer forma, como em muitos concursos públicos estão ainda pedindo estudo, né, da doar, nós vamos fazer uma pequena apresentação aqui, para que vocês tenham elementos caso isso ocorra em algum concurso. Né? O que seria essa análise do capital circulante líquido, a famosa CCL, pessoal? Então está aqui, em forma desses quadrinhos, como é que a gente chega no capital circulante líquido. O capital circulante líquido, pessoal, nada mais é que o ativo circulante menos o total do passivo circulante. Né? Isso quando o ativo circulante é maior, ou seja, quando eu tenho bens e direitos num volume maior do que as minhas obrigações de curto prazo. Certo? Então, a CCL, ela vai existir analisando os ativos, bens e direitos de curto prazo e as obrigações, os passivos também de curto prazo. Nós também podemos ter uma situação que a gente vai ter o capital circulante negativo, que seria o caso quando o passivo circulante ele é maior que o ativo circulante. Daí nós teremos, né, uma situação indesejável, porque é como se dissesse que a empresa tem menos recursos de curto prazo para pagar as obrigações no mesmo período de prazo. Ok? De forma gráfica, pessoal, como é que nós vamos demonstrar isso aqui? Vejam aqui uma representação do ativo, na área cinza mais clarinho aqui, né? Ele tem essa extensão, e o passivo ele tem também, na área cinza aqui, uma extensão menor. Ou seja, se a gente, fazendo essa linha pontilhada aqui, a gente tem uma ideia de que o ativo circulante ele tem uma fatia maior. Essa fatia maior aqui, pessoal, a mais, é o famoso
capital circulante líquido, ou ACCL. Tá? Aqui nós temos, então, os demais componentes do balanço patrimonial, só para exemplificação. E aquela situação que eu falei para vocês, o contrário, o capital circulante negativo, né? Então é quando nós temos o ativo circulante, que aqui está aqui em cinza, num nível menor que o passivo circulante. Veja que o passivo circulante ele tem uma extensão maior. Essa extensão aqui, então, é o capital circulante negativo. Ok? Então, seria uma situação indesejável. Aqui, pessoal, nós temos um pequeno exemplo. Então, como é que a gente chega na CCL de uma determinada empresa? Tá? Então, nós temos uma situação aqui, um esquema das principais contas de um balanço patrimonial. Nós temos o ativo circulante, que é representado por caixa estoque, do ano X menos 1 e do ano X. Ou seja, é o ano atual de análise e o ano anterior ao ano de análise. Ok? Então, no ano atual, nós temos o ativo circulante somando 400 mil e o ano anterior nós temos o ativo circulante fechando em 300 mil. Ok? Aqui é o ativo não circulante e o total do ativo. Agora nós temos aqui, para análise inicial da CCL, nós temos o passivo circulante. Né? O passivo circulante no ano atual é 250 mil e no ano anterior é 200 mil. Então, por aqui a gente já vê que tanto o ativo circulante como o passivo circulante tiveram variação. E é essa variação que nós vamos tentar explicar com a DOAR. Mas como é que se calcula a CCL, então? O capital circulante líquido. Então, através desse gráfico aqui, a gente começa a entender. São os mesmos números do exemplo do slide anterior. Então, o que nós temos aqui? Ano anterior, o X menos 1, e o ano atual, ano X. Ativo circulante, né? No ano X menos 1, era 300 e no ano X 400. Obviamente, teve um aumento de um ano para o outro de 100 mil. Já o passivo circulante, no ano X menos 1, no ano anterior era 200 mil e no ano atual, ano X, 250 mil. Obviamente, o passivo circulante aumentou também 50 mil. Só que nós consideramos aqui, para efeito de cálculo, o passivo circulante como a parte negativa. Aqui, fazendo o cálculo, então, pessoal, os 100 mil de aumento do ativo circulante de um ano para o outro, menos 50 mil de passivo circulante de um ano para o outro, nós vamos ter 50 mil também, como o cálculo da CCL. Ou, melhor ainda, se a gente quiser fazer o cálculo aqui, ativo circulante de um ano X menos 1, menos o passivo circulante do ano X menos 1, que é o ano anterior, nós vamos ter 100 mil de variação da CCL do ano anterior, do ano X menos 1. E aqui embaixo nós vamos ter o ano X, que é o ano atual, o ativo circulante 400 e o passivo circulante 250 mil. 400 menos 250 mil, nós vamos ter uma CCL somente do ano atual de 150 mil. Mas o nosso objetivo não é ver a CCL do ano atual somente, nós temos que ver a variação do ano anterior para o ano atual. Por isso que nós, então, calculamos 100 mil do ano X menos 1, do ano anterior, menos os 150 mil do ano atual, da CCL do ano atual. Então, a variação líquida da CCL foi 50 mil, ok? Então, se vocês quiserem revisar, vocês pausem o vídeo aí, né, tentem ver ali se realmente fecha os dados, né, para vocês comprovarem que a CCL variou de um ano para o outro em 50 mil. Bom, de posse dessa informação, daí novos passos, né, para a confecção da DOAR seriam executados. Bom, pessoal, vamos agora então para um exemplo mais completo de DOAR para a gente explicar como que se processa as informações. Então a gente tem aqui um balanço patrimonial mais completinho. Vejam que aqui nós temos já comparativamente dois exercícios, o exercício atual X2 e o exercício anterior X1, tanto para ativos como para passivo e patrimônio líquido, ok? O que nós precisamos então para fazer a DOAR? Além do balanço patrimonial, nós precisamos ter, no mínimo, a demonstração do resultado do exercício, esse pode ser somente do ano atual, e também a DLPA, ou se a empresa tiver a DMPL, também poderá ser a DMPL. Nesse caso, é uma empresa que só tem a DLPA,
E nós temos a situação também do ano atual, o ano X2. Vou voltar um pouquinho aqui o slide, pessoal, para mostrar para vocês alguns fatos interessantes. A técnica de montagem da DOAR, que é importante a gente passar para vocês, ela se preocupa em explicar a variação do capital circulante líquido, ou seja, de um ano para o outro. Qual que é a variação do capital circulante líquido, né? Ou seja, a diferença do ano 1 entre passivo circulante e ativo circulante, menos a situação do ano 2, que é também a diferença entre o ativo circulante e passivo circulante. Ok? Só que a técnica é interessante porque, apesar da CCL ser calculada pelos circulantes, nós vamos explicar na DOAR pela variação dos não circulantes. Ou seja, o complemento, né? Então, pelas variações do ativo não circulante e do passivo não circulante, nesse caso aqui, nós estamos vendo que nós não temos passivo circulante, nós temos só patrimônio líquido. A variação do patrimônio líquido também nos interessará para montagem da DOAR. Então, nós temos o balanço aqui, mais uma vez, a demonstração do resultado, ok? Nós temos a DLPA, devidamente demonstrada aqui. Então, aqui nós temos o primeiro passo, que é cálculo da CCL, né? O que houve de variação da CCL do ano 1 para o ano 2. Nesse caso aqui, nós temos uma coluna aqui ativo circulante, aqui passivo circulante. Nós temos a diferença, ou a variação da CCL do ano 1, né, que é 2.200 de ativo circulante, menos 1.500 de passivo circulante. Nós vamos ter uma CCL do ano 1 de 700, né, e o ano 2 nós vamos ter um ativo circulante de 4.500 e um passivo circulante de 3.590. Chegamos numa CCL de 910. Obviamente, nós não estamos interessados só na CCL de um ano, nós temos que ver a variação de um ano para o outro. Então, ano 1 aqui nós estamos vendo que é 700 e o ano 2 é 900, as variações. 910 menos 700 do ano 1, nós vamos chegar numa variação de 210. Então, a CCL, a variação da CCL a ser analisada neste caso é 210. Ok? Muito bem. A partir daí, pessoal, o que tem que ser analisado? A variação, né, de todos os itens do não circulante. Então, desde o realizável a longo prazo, dos investimentos, do imobilizado, dentro do ativo não circulante, né, e do lado do passivo IPL, o capital social, a reserva de capital e os lucros acumulados. Ok? A gente sabe que aqui, previamente, que a variação do realizável a longo prazo foi empréstimos às coligadas, a variação dos investimentos foram aquisição de investimentos, a variação do imobilizado foram aquisições do imobilizado, o capital social foi um aumento de capital em dinheiro, a reserva de capital não houve variação na reserva de capital e os lucros acumulados foram os dados tirados da DLPA. Os dados da DLPA servirão para a gente registrar as variações nos lucros, né, acumulados, que também farão parte da nossa DOAR. Aqui, então, nós temos já o cálculo pronto, né? Obviamente, nós não vamos entrar em todos os detalhes da montagem. Essa montagem tem uma complexidade de cálculo um pouquinho grande, mas só para vocês entenderem que depois de analisar todas as diferenças, né, ou as variações do ativo circulante e do passivo circulante IPL, nós vamos colocar e dividir em origens e aplicações. Por isso o nome da demonstração. Demonstração das origens e aplicação de recursos. O que seriam as origens, alguns itens aqui de origens, por exemplo, o recebimento de empréstimo de coligadas, a gente sabe que houve um aumento lá do que foi emprestado para a coligada no valor de 100, né? Então foi registrado aqui como uma origem, ok? Porque realmente aumentou o ativo não circulante. Nós temos também como origem o aumento de capital em moeda, foi 1.474, né, calculado assim.
Também do lado das origens nós temos então o que foi calculado em cima do lucro do exercício. Nós tivemos um lucro líquido de 611, nós tiramos o efeito da depreciação, porque a depreciação ela tem que ser ajustada no lucro em função de que a depreciação, na verdade, não vai existir variação na CCL. O lucro do exercício anterior, como uma retificação que foi feita, então ele é somado, é um lucro que não tinha sido considerado no exercício anterior, por isso ele é somado novamente. E a equivalência patrimonial, que é menos 400, que está ali demonstrado, também está ajustando este lucro. A equivalência patrimonial também não afeta a CCL, por isso que o efeito dela é retirado daqui. Então, esses três movimentos aqui que vocês estão vendo, pessoal, eles, na verdade, estão retificando esse lucro líquido de 611. Então, esse lucro líquido de 611, mais 96, mais 150, menos 400, nós chegamos num lucro retificado de 457. E aí completa as nossas origens, que somando com as demais vai dar 2031. Pelo lado das aplicações, então nós temos a variação nos investimentos. Então os investimentos, eles variaram positivamente. Então nós tivemos um acréscimo de 700, então é como se nós tivéssemos aumentado a aplicação de recursos. O imobilizado, ele aumentou em 500, né? E os dividendos propostos também são relacionados com uma aplicação, porque ainda serão distribuídos, eles foram propostos, não foram pagos ainda, né? Então eles também são considerados como aplicação. Somados todas as aplicações, nós vamos ter 1.821. Obviamente, todas as aplicações menos todas as origens, nós chegamos numa diferença de 210, que é exatamente a CCL. E aqui está o fundamento, né? E o fechamento da DOAR. Nós temos que calcular a CCL através da variação, né, de ativos circulantes e passivos circulantes de um ano para o outro, e depois nós temos que, pela variação dos não circulantes, chegar no mesmo valor da CCL. Nesse caso, fechou em 210. E aqui eu vou mostrar para vocês, então, para finalizar a DOAR, nós temos aqui ela devidamente montada. Aquele slide anterior, nós tínhamos origem e as aplicações em duas colunas, agora nós vamos fazer uma coluna única aqui de apresentação, onde nós vamos ter as origens devidamente colocadas. Começamos com as operações, que é o lucro e as suas retificações. Vocês lembram que chegou em 457. Depois o aumento de capital, né, 1.474. E depois também o recebimento de empréstimos de coligadas, que foi o 100 aqui, somando, deu 2.031. E também as aplicações de recursos, novos investimentos, novos imobilizados, dividendos propostos, que deu os 1.821, a diferença de ambos, dos dois, deu os 210. E sempre se recomenda, quando apresentar DOAR, nesse formato, que embaixo a gente tenha o cálculo da CCL, para que a gente possa comprovar que realmente estão batendo os números. Ok? Então, a DOAR, ela nos comprova o que aconteceu, né, com a variação do capital circulante líquido e provocado pelo quê, né? Então, está devidamente demonstrado. Vamos então para o último capítulo, que é a correção monetária do balanço, que é uma consideração bem curta, na verdade, né, pessoal? É basicamente uma menção sobre correção monetária. Por quê? A correção monetária, pessoal, das demonstrações contábeis ou nas demonstrações contábeis, ela foi revogada. Hoje, as empresas não podem mais fazer cálculo de correção monetária de balanço. Isso veio pela Lei 9249 de 1995, no seu artigo 4º. Então, hoje, pessoal, não tem porquê da gente estudar correção monetária no balanço ou dos balanços, porque ela foi extinta, tá? Então, o que era essa correção monetária? Era o reconhecimento da inflação nas demonstrações contábeis. Né? Utilizava-se o quê? Índices divulgados pelo governo para tal procedimento. Então, pessoal, para ocorrer correção monetária das contas do balanço, nós novamente teríamos que ter uma autorização por lei. Hoje não existe, existe só uma previsão, né, nos normativos, que se por acaso houver um regime de inflação ou de hiperinflação,
que as contas contábeis poderão ter a sua variação monetária calculada. Como hoje não mais precisa, inclusive aqui vai a dica, né, pessoal? A correção monetária do balanço, do jeito que a gente está vendo aqui, e ela não sendo mais prevista, ela não poderia ser mais cobrada, inclusive até em provas de concurso, né, porque houve a extinção da mesma já lá em 1995. Ok? Então, era isso. Essa foi a última aula de Contabilidade Geral. Espero que vocês tenham tido um bom aproveitamento. Boa sorte na prova e até mais.